Olá, a gente sempre ouve falar sobre corrupção, né? Mas quando o assunto é a África, parece que o desafio é ainda mais persistente em muitas nações. Por quê? Bom, hoje a gente vai fundo nessa questão e vai descobrir que as raízes desse problema, olha, são bem mais antigas do que se imagina. É que a resposta, na verdade, não está só no que acontece hoje. Para entender de verdade o cenário atual, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, sabe? E investigar as sementes que foram plantadas séculos atrás. Então, para desvendar essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa entendendo a complexidade do desafio, depois investiga as raízes coloniais, analisa a cara que a corrupção tem hoje, mede o preço disso tudo e, por fim, busca um novo caminho a seguir. Bora começar então entendendo a dimensão real desse desafio, porque olha, não é uma coisa simples e muito menos recente. O ponto central aqui é o seguinte: a corrupção na África pós-colonial não é só um ato isolado de, sei lá, desonestidade de uma pessoa ou outra. Não. O negócio é muito mais fundo. Tá literalmente enraizado nas estruturas políticas, econômicas, que foram moldando o continente por gerações e gerações. E para a gente encontrar a origem dessas estruturas, a gente tem que olhar para um período que foi, assim, decisivo na história: a Era Colonial. Olha só que interessante essa linha do tempo. Ela mostra uma virada assim dramática na história africana. Porque antes da chegada dos europeus, a gente está falando de impérios grandiosos, como Songhai, Kush, que tinham sistemas super complexos. Aí vem a Conferência de Berlim, em 1884, e muda tudo. Depois de 1945, as novas nações que surgem já nascem herdando um legado de muita instabilidade. O contraste aqui é gritante. Pensa só. De um lado, a gente tinha sistemas de governo que evoluíram naturalmente, organicamente, com burocracias que funcionavam, centros de saber, e do outro lado, estruturas administrativas que foram impostas, frágeis e que não tinham nada a ver com a realidade local. Ou seja, o projeto colonial bagunçou tudo, né? Desestabilizou o continente na sua base, criou fronteiras que não faziam sentido nenhum, a não ser para explorar, e impôs sistemas de fora que simplesmente ignoraram e enfraqueceram as estruturas que já existiam ali. E tem uma frase que resume essa lógica perfeitamente. É essa aqui. As fronteiras coloniais não foram desenhadas para unir, mas para dividir e explorar. Ponto. Mais claro, impossível. Ok, então a gente viu as raízes históricas, mas como é que isso tudo se transformou nos desafios que a gente vê hoje em dia? Para entender a corrupção moderna, tem um conceito que é a chave, o clientelismo. O que é isso? Bom, de forma bem simples, é uma troca de favores, onde líderes distribuem recursos, cargos, o que for, em troca de apoio político. E essa foi uma prática que, infelizmente, muitas elites usaram para se manter no poder depois da independência. E na prática, como é que isso aparece? Ah, de várias formas. Desde o suborno gigante em contratos do governo, passando pelo desvio de dinheiro que deveria ir para a saúde e para a educação, até o famoso nepotismo, né? Colocar parente em cargo público importante. Tá, mas e aí? Qual é o preço real disso tudo? Porque o impacto, gente, vai muito além da política. Ele afeta a vida de milhões e milhões de pessoas no dia a dia. O estrago é direto e é devastador. Todo aquele dinheiro que deveria ir para construir uma escola, um hospital, uma estrada, acaba sendo desviado. E o que acontece? Os serviços mais essenciais para a população ficam cada vez mais fracos. O que a gente acaba vendo, então, é a criação de um ciclo vicioso, uma bola de neve. A corrupção gera pobreza, gera desigualdade, e isso, por sua vez, alimenta ainda mais tensões, instabilidade política, social, uma coisa leva à outra. Tem uma citação que é bem forte e diz tudo. A corrupção não apenas rouba o presente, mas compromete o futuro. É exatamente isso. É um custo que não fica só no agora, ele passa de geração para geração. E vale lembrar também que não é só um problema interno, viu? Muitas vezes esses desafios são piorados por pressões e interesses que vêm de fora. Olha, o quadro pode parecer bem sombrio, eu sei, mas a história não precisa terminar assim. Mesmo com todas essas dificuldades, existem sim caminhos para construir um futuro diferente. A solução, pelo que tudo indica, se baseia em 3 pilares que são essenciais. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro passo, fortalecer as instituições. O que isso quer dizer?
Significa ter um sistema de justiça independente que não sofra interferência política. Significa também investir em educação para que as pessoas conheçam seus direitos. E o mais interessante, a inspiração para isso pode vir do próprio passado, de modelos de governança que eram super eficientes, como lá no Império Songhai. A própria história do continente, vejam só, oferece as ferramentas. Peguem o legado de Timbuktu, por exemplo. Aquilo lá não era só comércio, era um centro global de conhecimento, de debate. Essa herança toda pode sim inspirar transparência e o envolvimento da comunidade que são tão necessários hoje em dia. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. De que forma a África pode olhar para sua própria história, que é riquíssima, e usar isso para construir um futuro mais justo? Fica aí a reflexão. E se esse tipo de análise que conecta o passado do continente com os desafios e as possibilidades do futuro interessa, fica aqui o meu convite. Não deixe de se inscrever no canal África na História para continuar essa exploração com a gente.